Dia, meus amores! Vamos iniciar mais uma semana de estudos? A aula hoje é de ciências e iremos falar da concepção até o nascimento. Certo, meus amores? Meus amores, a definição de concepção é uma tarefa difícil, porque este não é não é estritamente um termo médico ou científico, certo? Algumas pessoas acreditam que a concepção até o momento seja no qual o óvulo é fertilizado pelo espermatozoide, tá bom? Mas para a maioria dos casais que experimentam a infertilidade, que podem precisar de um tratamento de fertilidade para ser capaz de ter um bebê, um filho, a concepção é o objetivo final e eles tendem a defini-lo como engravidar. Então, meus amores, a concepção pode ser o início da gravidez. O conhecimento de que uma mulher ela concebeu só vem com um teste de gravidez positivo, que é possível de 2 a 3 semanas após a fertilização, certo? Então, e alguns dias após o implante do embrião minúsculo, é que podemos ter essa certeza. Tá bom, meus amores? Então, a fecundação, ela é necessária para a perpetuação de uma espécie, incluindo a dos seres humanos. A concepção também pode ser chamada de fertilização e é o início da gravidez, quando um óvulo ele é fertilizado por um espermatozoide. Como parte do ciclo menstrual normal, um óvulo ele vai ser liberado de um dos ovários, aproximadamente 14 dias antes da menstruação seguinte, certo? Então, a liberação do óvulo ela é denominada de ovulação. O óvulo é liberado e conduzido até a extremidade, que é em formato de funil, de uma das tubas uterinas, certo? Então, onde lá na tuba uterina é que vai ocorrer a fecundação e o transporte desse óvulo até o útero, certo, meus amores? Então, quando a fertilização não ocorre, o óvulo ele vai se degenerar e ele vai ser eliminado pelo útero, juntamente com a menstruação seguinte, certo? Então, contudo, quando ele é penetrado por um espermatozoide, o óvulo é fertilizado e começa a crescer, transformando-se em um embrião, após uma série de divisões celulares. Quanto mais de um óvulo é liberado e fertilizado, ocorre uma gestação múltipla. Normalmente gemelar, certo? Então, nesse caso, são os gêmeos fraternos, tá bom, meus amores? A fertilização, no caso de gêmeos idênticos, é o resultado da separação de um óvulo já fecundado em duas células independentes da primeira vez em que ele se divide. Certo? Então, na ovulação, a camada do muco do colo do útero, que é a parte inferior do útero, que se abre para o interior do órgão genital feminino, ele torna-se mais líquida, permitindo que o espermatozoide penetre no útero mais rapidamente. Meus amores, os espermatozoides, eles podem se movimentar-se desde o órgão genital feminino até a extremidade em forma de funil, que é de uma tuba uterina, que é localizada geralmente onde vai ocorrer a concepção, certo? Em 5 minutos. Vocês acreditam? Então, as células que revestem a tuba uterina, elas vão facilitar a fertilização e posteriormente vai desenvolver o zigoto. Vai haver o desenvolvimento do zigoto, certo, meus amores? O zigoto ele vai se dividir repetidas vezes enquanto ele vai se deslocando através da tuba uterina e chega até o útero em média de 3 a 5 dias. No útero, gente, ele vai se transformar em blastócito, tá? Blastócito, meus amores, é uma bolsa oca de célula, certo? Então, este é o método de reprodução utilizado por nós, seres humanos. A partir da puberdade, o humano está constantemente
a produzir, os homens estão constantemente a produzir nos testículos os espermatozoides, enquanto nas mulheres contém os folículos, a gente já nasce com os folículos, que se irão transformar em óvulo no interior dos nossos ovários. Tá bom, meus amores? Então, uma jovem na puberdade tem cerca de 300 a 400 mil folículos primordiais. No entanto, há de ovular apenas 300 a 400 vezes na sua vida. Todos esses meses, a partir da primeira menstruação, que é chamada de menarca, tá, meus amores? Um óvulo vai ser liberado dos ovários. A concepção, ela é a união do gameta com o óvulo, que vai dar origem a uma gravidez. Quando o homem e uma mulher têm relações sexuais, o homem ejacula do pênis cerca de 3 a 4 centímetros cúbicos de espermas, o que equivale a mais ou menos 300 a 400 milhões de espermatozoides. Nessa corrida de espermatozoides, eles podem encontrar o óvulo liberado de um dos ovários no período fértil e que se encontram no movimento de descida. Parece uma coisa muito grande, mas não. Tudo isso é microscópico e rápido. Muito rápido, viu, meus amores? Muitos espermatozoides eles são eliminados logo à entrada do circuito, na zona do órgão genital feminino. Os outros contêm a sua corrida até o final. Então, uns são eliminados no início e os outros vão chegar até o final, até encontrar o óvulo. E vai penetrar ele, e no momento da fecundação, onde passa a existir o ovo ou o zigoto, a partir daí, esses reunidos elementos, né, eles começam a reunir os elementos que vai formar um bebê. No caso dos gêmeos, isso pode ser diferente, pois pode ocorrer a fecundação de 2 óvulos ou a divisão de apenas um, certo, meus amores? Então, as células sexuais masculinas e femininas, cada uma delas contém só metade do número de cromossomos, como já vimos, né? Em relação com todas as outras células do nosso organismo. Então, meus amores, quando o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, ele funde-se, os dois gerando uma só célula, o ovo ou zigoto, tá? Então, ovo, zigoto. Como cada uma destas células tem a informação que o outro precisa, ao fundir-se, vão provocar o encontro dos cromossomos. Quando isso acontece, meus amores, as células de ambas juntam-se e vão completar a informação que faltava a cada um deles. A partir daqui, meus amores, este ovo, ele vai alojar-se nas paredes do útero, que, entretanto, se preparou formando um gênero de ninho para aconchegar esse novo ovo. Deu-se então a nidação, que é a fixação do ovo nas paredes do útero. Esta junção possibilita que o ovo contenha agora 2 informações dadas pelos donos dos ovos, do óvulo, né? E também do espermatozoide. E por isso já estão definidas as características do futuro desse bebê, como a cor dos olhos, a cor do cabelo e tudo que o embrião necessita para desenvolver. Primeiro, o embrião, após acontecer as primeiras divisões das células, passa a feto, passa a ser chamado de feto. E a partir daqui, começam-se a desenvolver todos os órgãos de todos os membros. Enfim, tudo o que é necessário para a construção de um bebê. Fim de mais ou menos 36 a 40 semanas, eles nascem então, certo, meus amores?
E como é que se sabe que uma mulher está grávida? Primeiro sinal normalmente é a ausência da menstruação. Assim que surge essa ausência, essa dúvida, assim que surge essa ausência, a dúvida logo vem. Então, para tirar essa dúvida, é necessário que faça um teste de gravidez, certo? E existe também outros tipos de manifestações que podem ser também indicadores de uma gravidez, como o aumento do volume dos seios, náuseas, vômitos, sonolências, palpitações, nervosismo e vontade de fazer xixi constantemente, principalmente de manhã, quando acorda. É importante saber que uma gravidez deve ser sempre vigiada e acompanhada por um técnico da área de saúde, ou médico, obstetra, ou enfermeira do postinho. Certo, meus amores? A gravidez não é uma doença, mas quando uma mulher está grávida, deve ter alguns cuidados. Deve fazer exames regulares, como ultrassonografia, deve cuidar os seus hábitos de higiene e saúde, ter vestuárias e calçados confortáveis e adequados, certo, meus amores? Então, por quê? Por que tem que ter tudo isso? Porque está a entrar no que se chama trabalho de parto, né? Então, o trabalho de parto, ele pode ser preparado previamente. Para isso existe formas que a futura mãe pode aprender de relaxamento e de conforto de respiração, que podem ajudar e facilitar o parto, certo? É chamado parto psicoprofilático. Nessa preparação é também possível a presença de uma outra pessoa, como por exemplo o pai ou um avô, ou no sentido de ajudar a mãe nesse trabalho, né? É possível nos 2 dias de hoje marcar o dia do parto, tá? Nos dias de hoje já consegue ir lá marcar o parto, o dia que quer, quando esse é cesáreo, certo, meus amores? Então, quando ela entra em trabalho de parto, tem 2 fases, que é chamado de período de dilatação e o período de expulsão. No período de dilatação, a mulher sente umas contrações, primeiro curtas e raras, depois intensifica-se e começam a ficar frequentes, certo? Então, nesta altura, é sempre bom que a mulher tenha aprendido a técnica de controlar a respiração para facilitar o parto, tornando menos doloroso. O que se está a passar é que as paredes do útero, que têm músculos fortes, elas vão provocar contrações que vão ajudar o bebê a empurrá-lo para que ele saia. Então, o período de expulsão dá-se quando o colo do útero está completamente dilatado e o bebê é completamente expulso para fora. Certo, meus amores? Esse é a forma do parto normal. Ele vai sair através da vaga dos amores. Já no parto cesáreo, é quando muitas vezes não surgem dificuldades que não permitem que o bebê nasça dessa maneira, da maneira do parto normal, né? Sendo expulso através da vagina. Então, é necessário fazer uma intervenção cirúrgica, que se chama cesariana, para que o bebê possa sair de dentro da mãe. É então feito um corte na zona debaixo do ventre da mulher, para que o médico possa tirar o bebê. Quando nos partos se decide antecipadamente que se vai utilizar essa técnica, é possível até combinar com o médico a data do parto. E sendo assim, pode-se também escolher o dia do nascimento do seu filho, né? Então, também nas cesáreas, nos dias de hoje, é possível fazer a cada caso e tendo em conta a decisão da mulher e a indicação médica, certo, meus amores? Recorrer ao uso da epidural ou, em casos em que é necessário, recorrer à anestesia geral.
Certo, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Irei deixar a atividade logo após o vídeo. Tia tá morrendo de saudade. Fiquem em casa, meus amores. Se cuidem. Beijo.